pergunta ficou durante a nossa leitura de capas aqui, quando ficamos na nossa conexão com também o site da CNN Brasil. Onde foi parar a Cracolândia, Pedro Duran? E eu voltei para responder, Carol, ou pelo menos trazer aquilo que pode ajudar a explicar o desaparecimento da Cracolândia aqui na cidade de São Paulo. Algumas possibilidades levantadas pelas autoridades, é o que temos até o momento. Sim, e algumas imagens também que circulam na internet que mostram um fluxo de pessoas passeando por alguns lugares ali do centro de São Paulo. A gente tem imagens que mostram os registros feitos na Cracolândia nos últimos dias. Imagens que ajudam a explicar a movimentação ali da Cracolândia, que era muito grande. Aqui, Rua dos Gusmões, Santa Efigênia, muito próxima da Rua dos Protestantes, que era a rua onde efetivamente você tinha ali o maior fluxo nos últimos dias. Essas grades metálicas, elas até geraram uma polêmica, porque foram colocadas pelo governo do estado, a força-tarefa que atua na Cracolândia, para fazer o que eles chamaram de uma espécie de corredor sanitário, para ajudar a socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade que estivessem passando mal e tudo mais. Você vê ali a movimentação dos guardas da GCM, mas a rua completamente vazia. Para quem não é de São Paulo, só para a gente contextualizar onde fica exatamente, Pedro, talvez uma referência possa ser a Estação da Luz, que é um dos pontos turísticos até de São Paulo, enfim, é um prédio muito conhecido aqui da capital paulista, então é região bem central aqui de São Paulo, uma região próxima ali à Estação da Luz. É isso, e ali no centro a gente tem Catedral da Sé, tem a 25 de março, tem uma série de pontos importantes para o turismo e também para a cidade de São Paulo, a própria Prefeitura de São Paulo, enfim, então, todas ali no centro. Fato é, de sábado de manhã para cá, a Cracolândia desapareceu do local onde ela costumava estar. As imagens realmente mostram esse esvaziamento e essa foto aqui, ela é de ontem à noite, Carol, que foi feita com a câmera em tempo real. Estava conversando com o Felício Ramute, que é o vice-governador. Ele falou, vou te tirar uma foto agora e vou te mandar como está nesse exato momento. E aqui você vê esse triângulo, né, que era onde os usuários se concentravam nos últimos dias, e esta rua aqui, onde você tinha também uma movimentação muito grande. Pois bem, o que ajuda a explicar isso? A gente preparou uma arte e essa arte traz alguns pontos que foram levantados pelas autoridades como possibilidades para explicar o desaparecimento da Cracolândia na cidade de São Paulo nos últimos dias. Primeiro, ações na Favela do Moinho. Falamos ontem sobre isso aqui. A Favela do Moinho é tida pelo Ministério Público e pelo governo como o QG do PCC para atuação na Cracolândia. Há uma percepção de que essas ações, elas assustaram, incomodaram, mobilizaram os traficantes e, consequentemente, isso teve um reflexo, um impacto na Cracolândia. Inclusive no desabastecimento das drogas. Eles percebem que nos últimos dias as drogas passaram a chegar menos na Cracolândia do que estavam chegando nos últimos tempos. E aí, supõe-se que tenha havido uma reorganização do tráfico. Muito próximo ali da Cracolândia, tem uma outra comunidade chamada Favela do Gato. E algumas autoridades que eu conversei dessa área de segurança em caráter reservado me disseram que há uma desconfiança de que estas pessoas possam ter ido para a Favela do Gato, assim como os traficantes, para reorganizar aqueles que saíram tanto do Moinho quanto da Cracolândia. Então, não acho estranho se a gente voltar a falar desse local nos próximos dias, porque há uma percepção de que pode ter sido esse o fluxo. Um aumento nas internações. Eles bateram recorde nessa última semana de internações em hospitais dia, em equipamentos de saúde. Qual é a explicação das autoridades de segurança? Que quando você tem desabastecimento de drogas, você tem abstinência. Quando você tem abstinência, você sobe o nível de internações. E outro fator também que foi apontado são os cães farejadores, que foram colocados pela Guarda Civil Metropolitana, que também estão relacionados com o desabastecimento das drogas. Então, quer dizer, uma coisa acaba levando a outra. Os cães farejadores impediram que pessoas com drogas chegassem naquele local onde ali havia o fluxo. E as questões climáticas. O domingo foi um dia marcado por frio e chuva aqui em São Paulo, garoa. Muito embora a Cracolândia tivesse ao longo de décadas resistido a variações climáticas importantes,
Nesse caso específico, as autoridades acreditam que as questões climáticas podem ter ajudado a fazer com que estas pessoas não ficassem expostas ali na rua, com frio, com chuva, com esse impacto da mudança climática em São Paulo. Agora, Carol, não tem receita matemática, né? Isso daqui são apostas das autoridades. Como eu disse, as versões das figuras que falam sobre esse assunto são diferentes, cada um deles acredita num ponto específico, mas há aqui também um embasamento em dados que mostram que alguns desses pontos realmente tiveram a sua efetividade e que podem ter ajudado a diminuir o fluxo lá. Só para concluir, um ponto importante é o seguinte: nenhum deles crava a Cracolândia acabou. Eles dizem, olha, estamos acompanhando, estamos monitorando, não temos certeza de qual foi o destino destas pessoas, mas é impossível dizer que vencemos uma batalha. E aí tem um ponto, inclusive com a imagem que você trouxe pra gente, Pedro, se possível até a gente coloca mais uma vez, que foi o vice-governador que te enviou no momento da conversa. A foto da câmera, isso? Exatamente, para mostrar essa região esvaziada, onde até então se concentrava a Cracolândia. Pedro, não houve um registro então para onde foi esse fluxo de pessoas? As imagens da região central não mostram isso? Não, Carol, não mostram a movimentação para um lugar específico. Mostram uma certa dispersão, mas ela é uma dispersão gradual. E ela começa antes do sábado até chegar no sábado de manhã. Tem algumas imagens aqui que mostram no sábado de manhã ali já algumas pessoas, poucas pessoas ali ainda naquele local onde era o fluxo, mas não houve por parte das autoridades o registro de imagens que mostrassem a movimentação dessas pessoas enquanto grupo. Muito embora, e eu volto a dizer aqui, há imagens sim circulando nas redes sociais que mostram dezenas de pessoas se movimentando pelo centro de São Paulo. E aí, Carol, um questionamento de qual é a ação da polícia, porque o próprio vice-governador me disse, a polícia não vai deixar essas pessoas mudarem esse local da Cracolândia para Vila Buarque, para Santa Cecília, para próximo do metrô Sé, enfim. Temos uma sonora do secretário de Segurança de São Paulo, Orlando Morando, que foi até a Cracolândia e gravou um vídeo mostrando o local vazio e falando sobre as ações do poder público. Vamos ver. Olha, pessoal, muita gente ouve falar da Cracolândia, hoje tratada como cenas abertas de hoje. Hoje é sábado, 1h30 da tarde. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é uma batalha que se vence a cada dia, com a segurança urbana, com a saúde, com a assistência social, com muita determinação do prefeito Ricardo Nunes e com total apoio do governador Tarcísio de Freitas. Então, para você que ouve tanto falar, a tragédia que já existiu aqui é verdadeira, está se recuperando e eu tenho muita convicção. Passo a passo, nós vamos devolver vida para essas pessoas que infelizmente aqui permaneciam e recuperar esse espaço que infelizmente foi degradado ao longo de muitos anos. O Pedro Turan também conversou com o secretário. O que ele te disse, hein, Pedro? Pois é, Carol, ele me disse que é difícil de precisar o destino dessas pessoas, mas que o problema não está resolvido, que ainda vai haver por parte das autoridades uma mobilização, um trabalho contínuo, que não é interrompido agora, até para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade que chegam nos equipamentos de saúde do governo e da prefeitura. Mas existe sim um grande ponto de interrogação aqui nessa história. Alguns fatores podem realmente ajudar a explicar essa diminuição, mas a gente vai continuar acompanhando. Inclusive, estou em contato aqui com a Craco Resiste, que é uma organização social do terceiro setor que atua na Cracolândia, no desenvolvimento ali de políticas, no atendimento das pessoas. E tendo novidades também desse lado, desse ângulo, trago aqui para a gente no Novo Dia para poder complementar essa discussão. Carol. Combinado então. Pedro, até já. Valeu.